E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais um dia, um ótimo dia. Já postei alguns vídeos aqui e em algum deles eu falo sobre falar da minha história, quem eu sou, para que vocês entendam o propósito desse canal. Cresci em lar evangélico. Em primeiro lugar, me chamo Denis e tenho 42 anos, sou casado com a rainha Alita Rodrigues. Tenho 4 filhos. Eu tô rindo aqui porque estou ressignificando muita coisa na minha vida. E quando eu lembro dela, eu me alegro, fico feliz. Tenho 4 filhos e os nomes deles são Natanael, tem 21 anos. Depois vem o Levi, a Rebeca e a Rafaela, do meu segundo casamento, que na verdade foi o primeiro. E de verdade, né, no cartório, tudo. Não foi na igreja por alguns motivos de bloqueio da minha parte. Eu acho que eu desesperei lá na hora e falei, cancela esse negócio, porque... Mas no tempo certo a gente vai realizar esse nosso sonho. Enfim, fui criado em lar evangélico, cristão, tradicional. E desde que eu me entendo por gente, Jesus faz parte da minha vida, da vida da minha família. Meu pai sempre foi referencial para mim em relação a evangelho, conhecimento, intimidade com Deus. A visão que ele tem do Senhor é única. A minha sempre foi a melhor. E eu absorvi essa parte de que Deus é absoluto. Ele é acima de todos e acima de tudo. Ele é digno de honra, de glória, de toda honra e toda glória. E hoje eu identifico que na vida do meu pai e na minha família houve ausência de inteligência emocional. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que são desprovidas de inteligência emocional, elas racionalizam e projetam baseado em traços. Por que eu falo isso? Porque quando você risca algo no papel, e se você não tem inteligência emocional, você vai seguir o risco. Você vai seguir exatamente aquilo que você desenhou e não tem o fluir da liberdade, da expressão do livre-arbítrio. Você se coloca e se sujeita a regras. Você não vive somente por princípios. E isso não é bom porque muitas pessoas hoje em dia elas são bloqueadas em relação a muitas vezes voltar até atrás numa decisão que tomou. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Pessoas que se conhecem e é conveniente estar uma com a outra e assumem um compromisso público, que é o casamento, mas sempre nessa transição entre namoro, noivado e casamento, acaba sendo revelado, não sei se é o próprio subconsciente ou é o emocional, que ele grita lá dentro e fala, não, isso não vai dar certo. E a pessoa, por ter feito um compromisso público, ela hesita em quebrar a palavra. Ela se torna orgulhosa e fala, não, mas eu dei a minha palavra, eu já falei para todo mundo e eu vou casar. E gasta ali milhares de reais para fazer o casamento, para convencer todo mundo e ele mesmo de que o que ele está fazendo não é errado, sendo que ele poderia avaliar a situação. E muitos casamentos hoje poderia não ter terminado da forma que terminou se as pessoas tivessem sentado e tido um pouco de inteligência emocional, falado, olha, eu acho que a gente está se equivocando, se precipitando, e a gente pode continuar vivendo, sendo amigos, até namorados, entendeu? Ou até suspender e estender esse noivado, né? Vamos manter um compromisso de relacionamento, eu te amo, você me ama, só que vamos aguardar a maturidade e o momento certo de nos unirmos e assumirmos um compromisso perante a sociedade, perante Deus, de que nós vamos cuidar
e amar um ao outro em todas as situações, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde e entre outros. Então as pessoas, elas não são livres, elas são presas, elas criam regras para elas mesmas e elas evitam quebrar essas regras. Então se sentem presas, oprimidas e perdem a liberdade. E eu te falo que o livre-arbítrio é a essência e a origem do sopro de vida de Deus. Minha mente fica aqui avaliando e tentando encontrar as palavras. Mas quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, naquele momento Deus deu start, a faísca. E todo o processo de combustão ali foi iniciado. Eu creio que se você imaginar a queima do oxigênio ali nos pulmões e as células, o sangue recebendo oxigênio e o homem deixando de ser pó para ser vida e o poder da glória de Deus ali entrando dentro do homem e transformando aquilo que não existia naquilo que é. E o homem passou a ser vivente, tudo por causa do fôlego de vida, do sopro do Espírito de Deus que entrou pelas narinas e foi mais potente do que uma bomba atômica. Explodiu ali a vida dentro de Adão. E nesse sopro, Eva estava embutida, sabia disso? Eva foi junto. Porque lá em Gênesis ele fala que a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, mas só existia Adão. Mas a Bíblia cita nessa passagem, nessa hora, que ele já havia criado a mulher. Tanto que ele tirou de Adão uma costela e fechou o lugar com carne. Então, Eva já estava dentro de Adão. Eles já eram um. Por isso que o homem, quando se une à sua esposa, se torna um com ela. Ele volta à essência de onde foi criado. E eu acho isso magnífico, maravilhoso. Mas enfim, desde criança eu me senti diferente. Já apresentei sinais de inteligência um pouco elevado, né? Quando a gente começa a fazer arte dentro de casa, as pessoas começam a falar, esse aí é artista. Olha só, olha a idade, olha onde ele está subindo. Meu Deus, olha só o que ele quer fazer. E a gente, como criança, a gente é fruto do meio. E a gente reproduz aquilo que a gente vê. E a própria magnitude do transformar, o ser imagem e semelhança de Deus é tão forte, tão impactante, que é um processo natural crescer, expandir. O poder, a glória de Deus habita dentro de você desde pequeno, desde do sêmen, da semente, que ali fecunda o óvulo e gera o ser. Enfim, eu tive essa falta, do meu pai de inteligência emocional e da minha mãe. Eu os amo demais, demais, demais. E sou grato a Deus pela vida deles. Mas por não haver esse tipo de inteligência, a família ela é colocada às vezes em segundo plano. O homem ele não estabelece metas, ele não estabelece alvos, ele não projeta futuro. Eu me admiro os japoneses, que eu não sei onde eu li, em algum lugar, que eles, quando eles vão criar uma empresa ou planejar algo, eles planejam aquilo para daqui a 50 anos, 100 anos. Eles já fazem um planejamento de como aquilo vai ecoar no futuro. Eu ia falar na eternidade, mas é muito. Mas é um pensamento eterno, porque nós somos seres eternos. Porque nós vamos viver eternamente, e aquele que não acredita nisso já se engana. Porque se você ler em Apocalipse, existem 2 vidas e 2 mortes. Tá? Você vai morrer aqui, o físico, e na verdade você vai dormir
Só que você você vai acordar, vai ser julgado e vai ser condenado ou salvo. Depende do princípio que você acredita. E eu já deixo aqui agora que a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se eu fosse você, eu começava por agora, a invocar o nome de Jesus, porque Ele é Senhor. Então, nesse processo de crescer, somos 3 na casa da minha mãe, eu, Denis, Tiago, que é o do meio, e Luciana, a mais nova. E graças a Deus eu tive a companhia deles, sempre foram meus amigos, apesar das brigas e das entre irmãos, mas a gente soube expressar amor. Perdemos o vínculo e os laços durante a fase de entrar da infância para a adolescência, houve uma desconexão, nos reconectamos depois de jovens, mas perdemos novamente e a gente tem mantido aquela formalidade entre irmãos, aquela demonstração de que se importa, se preocupa, mas tem muita ferida e muita mágoa no coração. Então eu já deixo uma sugestão: vá atrás dos seus parentes e se resolva com eles. Então, como eu estava dizendo, eu cresci como a maioria das famílias de classe baixa para média, né, debaixo de muita escassez, não tenho dinheiro, tá difícil, trabalha só para pagar a conta, e aquilo gera uma escassez dentro da gente de como se os nossos olhos que veem todas as coisas que existem, algo dentro de nós não consegue assimilar que você não pode alcançar ou ter aquilo. E você fica naquela sede, naquela gana, naquele anseio e desejo por ter as coisas e não tem. Então, eu lembro até hoje, meus colegas tinham bicicleta, ia para a escola e não sei como ou porquê, eu acho que minha mãe conseguiu convencer meu pai a comprar uma bicicleta para mim, só que ele não deixou eu andar na bicicleta. Ele falou: a bicicleta é só para ir para a escola. Gostei do relógio que minha esposa me deu. E fui fazer assim agora, falei: deixa eu mostrar o relógio. Esse relógio aqui, deve ter uns 8 anos, e ele estava guardado há uns 7, e mofado, enferrujado, e ela guardou, porque eu gostava muito dele e a pulseira dele estragou. E no meu aniversário agora, março de 2021, ela mandou reformar o relógio e me deu de presente, e aquilo entrou minha alma e rasgou, menino, pensa. E eu amo mais ainda, por causa dessas coisas que ela faz, e ela me surpreende cada dia. Então, voltando, minha infância foi turbulenta, porque eu sempre tive a autoimagem distorcida, tá? Em vídeos eu vou estar falando sobre ressignificação e reconstrução de autoimagem. Eu tinha autoimagem ruim, eu sempre me achei feio, sempre me achei incapaz, não merecedor. Então, assim, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra burro, mas um burro emocional, porque se você não... Na cultura que eu aprendi, que se você não é inteligente, você é burro, né? Mas eu acho isso errado. Então, vamos descartar essa palavra. E eu não tinha inteligência emocional. E se tinha, era bem pouquinho, tá? Então eu tive dificuldade em me relacionar, em ter amizades, em saber o que é certo e o que é errado. O que eu decido? Nossa, me apareceu uma oportunidade. Eu não sabia o que decidir, eu ficava assim, dividido. E a Bíblia fala que aquele que tem a mente dividida purifica o seu coração, tá? Por quê? Porque um coração puro, ele te permite a melhor escolha. Mesmo que você escolha na inocência, Deus está ali do seu lado e Deus aceita. Por quê? Porque Deus fala que enquanto eu tenho ignorância a respeito do pecado, Ele não considera aquilo como pecado. Então é melhor ser puro, tá? Do que ter consciência e correr o risco de errar.
Então seja puro de coração, tá bom? Porque Jesus habita no coração pela fé. Então purifica o seu coração para que o Senhor tenha uma casa santa e pura para habitar dentro de você. E nessas fases eu sempre tive muito afinidade com primos meus, né, em particular o Anderson. Nós crescemos juntos e ele, eu creio ter sido por muitos anos meu melhor amigo, o meu único contato direto com pessoas fora da minha casa. E eles estavam passando por uma fase também um pouco atribulada, né, meus primos, e eu queria viver, sentir a emoção, me sentir amado, me sentir capaz, me sentir merecedor. E nessa época ele já estudava no colégio noturno e meus pais chegaram até, minha mãe até chegou a ir lá ver como é que era a matrícula, mas ela não permitiu porque nessa época eu era muito novo, eu devia ter uns 12 anos, 12 por aí. E eu ia estudar à noite porque eu tinha reprovado se eu não me engano era a 7ª série. E eu ia fazer não lembro se era, eu ia estudar a outra série, a 8ª, e ia fazer a 7ª de algumas matérias. Eu sei que por causa do nível de pessoas que tinha nessa escola, nessa época, eram pessoas que já conheciam a vida, conheciam o mundo, fumavam, bebiam, saíam, e eu era uma criança, né? Eu era sempre fui meio, vou falar assim, meio avoado, né? Meio inocente, meio infantil, bem criança, imaturo dentro do meu coração. E isso dificultou meus relacionamentos externos com amigos, com pessoas estranhas, com desconhecidos e até com conhecidos, porque eu não sabia como me comportar. Tudo era novidade, então parece que a gente fica queimando caloria intensamente todo o tempo, você está ali angustiado, tudo é intenso, tudo é muito intenso quando a gente fica nessa, porque a gente a todo momento tem que tomar uma decisão, e se eu tomar a decisão errada eu vou sofrer a consequência, depois não tem como voltar atrás, porque a minha criação foi assim, dentro de casa era tenso. E esses dias eu vim ressignificar muita coisa em relação à criação de filhos, porque eu percebi que eu estava criando esse ambiente dentro da minha casa com os meus filhos. Ambiente de tensão, se errar vai ser punido e tem que fazer, tem que acertar. E como é que eu vou cobrar isso de crianças de 4, 5, 6, 7 anos? Então eu tenho que dar liberdade para eles errarem. Eu tenho que deixar os meus filhos fazerem as suas próprias escolhas, tomarem as suas próprias decisões, e se der errado eles vão me procurar, eles precisam confiar em mim. Se der errado eles vão me procurar e falar: papai, eu fiz tal coisa e deu errado, o que eu faço? E ali ser amoroso, ali ser como Deus, e ali compreender e orientar e ensinar e ajudá-los a repararem o próprio erro. Ensiná-los, é assim, meu filho, é assim que conserta o erro. Porque isso vai trazer alegria para eles. E vai pegar toda a acusação e jogar no inferno, que é o lugar dela. Isso retira o acusador do nosso meio. O pai não pode acusar. O pai tem que amar, apoiar. Em nenhum momento da Bíblia você vê que o filho pródigo, depois de ter voltado, o pai, em nenhum momento ele falou assim: olha, você fez errado, mas já que você está aqui eu vou te amar. Não, ele nem lembrou, pelo contrário, ele transbordou o amor dele de tamanha forma que ele falou assim: vou fazer uma festa, matar o meu melhor, eu quero que toda a tristeza que eu senti pela ausência do meu filho seja agora arrancado através do transbordo do amor e da alegria que essa casa, a vida que está dentro de mim, dentro do meu coração, ela vai fluir como a nascente, uma fonte tão forte a jorrar, que toda a mágoa que eu tive, toda a tristeza por causa do meu filho vai ser limpa. Já viu um cano quando estoura? Pau, tchá, aquela água para todo lado, e meu amigo, toda a sujeira que está ali perto ali, ela é lavada pela pressão da água. Por isso que a Bíblia fala
sobre tudo que tens de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe o rio de água pura e cristalina que corre do trono de Deus? Esse aqui é um afluente dele. Isso aqui é uma nascente dele. Por isso que a Bíblia fala, de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. É daqui que renova, que recomeça, que reinicia tudo. Se com a tua boca confessares e creres com o teu coração, é assim que diz a Bíblia, serás salvo. Então isso aqui tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser restaurado. É daqui que procede todas as coisas. E dentro de todas essas tribulações, dentro da minha casa, o meu pai ele sempre foi alcoólatra, teve problema com álcool. E eu passei uns apuros. Não porque ele maltratava, porque ele era explosivo. Quando ele explodia, ele não quebrava a gente na pancada ou machucava, não. Ele era o tipo, ele expressava nas coisas. Ele uma vez quebrou as cadeiras lá de casa, né, a mesa e as coisas assim, sem tocar na gente. Ele queria só explodir a raiva, ele queria canalizar aquilo para algum lugar, justamente por falta de inteligência emocional, porque quem estuda inteligência emocional e pratica, entende que tudo que tem no seu coração pode ser convertido em uma energia e transformado aquilo e canalizado para produzir algo bom. Por exemplo, suponhamos que eu estou agora muito indignado, irado, com raiva, e eu quero botar aquilo para fora. Eu não vou arrumar encrenca com minha esposa e brigar para ela e apontar os erros dela, as falhas dela e criticar ela. Não vou fazer isso. Não vou pegar os meus filhos e sair dizendo o que eles estão fazendo de errado. Eu vou pegar essa energia, vou converter ela em algo bom. Vou lá para a pia, vou lavar uma louça, entendeu? Vou arrumar minha casa, vou arrumar as coisas que estão quebradas dentro da minha casa, entendeu? Vou trocar a lâmpada, vou consertar a tomada que não presta, vou gravar um stories, vou gravar uma live, igual eu estou fazendo aqui, né? Vou gravar vídeo, vou falar, passar a mensagem que arde no meu coração para outras pessoas. Falar, você que está com raiva, está com ira, não faça isso que você está pensando em fazer. Alguma coisa eu vou pegar aquela energia, eu tenho que converter ela em algo positivo. Isso é inteligência emocional. E a ausência disso em mim, na minha família, nos fez tomar as piores decisões. Por exemplo, eu sempre culpei decisões eu fiz parte de uma equipe de louvor, tocava teclado, e eu era muito novo, como eu disse para vocês, imaturo, e eu não sabia nem o que era batismo. Só que inventaram algo lá, uma regra lá, que para tocar no louvor tinha que ser batizado. E eu estava amando participar do louvor, já tinha quase um ano que eu estava lá e eu me dedicava, e eu era comprometido, e eu orava, e eu buscava, e eu estudava, eu queria ser bom naquilo para adorar a Deus. E eles fizeram uma reunião e decidiram me tirar do louvor se eu não batizasse. Obviamente, se eu tivesse inteligência emocional, eu tinha aceitado ficar e aguardar em oração, né, em comunhão com os irmãos o tempo certo. O que eu fiz? Saí da igreja. Fiquei chateado, fiquei triste, botei e falei, já que eles estão me desprezando, eu vou ignorá-los. Foi na época que eu comecei a sair com um colega meu. Hoje ele dorme, né, faleceu, vítima de suicídio, era usuário de drogas e deu um tiro no peito. Ele estava morando se não me engano, em Pelotas, né, Rio Grande do Sul, lá para aquele estado, para aquela região. Fiquei sabendo anos depois. E saí com ele, aprendi a beber, aprendi a fumar, aprendi coisas que não eram boas. E não tinha um pingo de inteligência nessas decisões. Foi onde eu conheci drogas, né? O álcool, o cigarro, depois veio a maconha, da maconha foi para cocaína e várias viagens e esses lugares exóticos aí onde a galera da maconha vai, essas chapadas da vida,
Então eu entrei de cabeça e de corpo e alma nessa vivência, nessa experiência de vida que me trouxe família. Trouxe um novo significado de família, de amigos, de amor, de paz, todas aquelas coisas que a gente sempre quis, só que de uma forma onde... Por que eu fui atraído para isso? Porque existiu o livre-arbítrio. Olha eu sendo sugado para o núcleo o ponto zero, o marco zero, daquilo que Deus criou o homem e deu a ele logo na criação, livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio eu comecei a escolher quais as decisões tomar, e eu não tinha mais medo, não tinha aquela pressão de decidir errado. Eu entendi que eu escolhi aquelas coisas e eu vivia elas porque eu queria, eu gostava, eu amava ser livre. E eu não percebia que através dessas drogas eu anestesiava a minha realidade. Qual era a minha realidade? Meu pai era um empresário muito bem sucedido naquilo que ele fazia, ganhava muito dinheiro. Ele teve a oportunidade de ser um dos primeiros na área de comunicação visual em Brasília. E sempre houve instabilidade emocional. Firme na igreja, se chateava com alguma coisa e ia para o álcool, para o mundo, né? Aí levava a família toda, parava de ir na igreja. E nisso minha mãe, passiva, cuidava da casa muito bem, cuidava dos filhos como ela conseguia, que em termos de cuidar de filho doente, de alimentar, de vestir, de escola, ela sempre foi super mãe, protetora, não deixava a gente viver muita coisa também. Por um lado, eles deram aquilo que eles receberam, então sou grato a Deus. Sempre que eu falar dos meus pais, por mais que soe crítico ou culposo, não é. É só para você entender como eu cresci, como eu vivi e o que eu passei. Eu preciso entrar em alguns detalhes. Teve uma época que esse conceito família, ele começou a cair um pouco, porque a gente começou a fazer uso de droga química pesada, né? Era cocaína, e a gente começou a usar direto, quase todo dia, e depois disso fumar a cocaína com maconha, e depois fumar a merla, e viciamos mesmo, né? Ficamos dependentes dessa química, mas sem perder a amizade. A gente trabalhava, a gente muitas vezes trabalhava, né, sob efeito, e se reunia para usar e passava dias usando, 15, 20 dias direto, sem parar, como aquela pessoa que toma uma latinha de cerveja todo dia e tem que ficar sob efeito, senão ele fica irritado, extremamente nervoso e esse tipo de coisa. E chegou uma época que a gente se aprofundou tanto nisso que nosso grupo, nossa família se dividiu. E ela se dividiu por maturidade, eu acho. Que aqueles que eram mais maturos ficaram juntos, e os mais maduros, né, que era meu primo, o Omar, eles tinham a convicção de que o trabalho fazia deles uma pessoa melhor. E eles tinham mais compromisso do trabalho do que nós. Nós tínhamos compromisso com o fruto do trabalho, que era o dinheiro, e gastar o dinheiro. Então a gente trabalhava de qualquer jeito para chegar no salário e gastar com o que a gente quisesse. Só que aí veio o crack, né? E quem tem experiência, quem conhece, quem teve contato já com algum usuário de crack, sabe como que é destrutivo. E se você não sabe, pode pesquisar na internet, você vai ver só coisa feia. Então a gente se separou. Começamos no início já juntos, só que ele é uma droga tão pesada, ele causa uma dependência tão profunda que
você quer mais e mais e mais, e tem hora que você não tem condições de bancar os colegas, né? Você tem que ir lá sozinho e usar sozinho, porque você quer tudo para você. É uma fome, um desespero tão grande, e a gente começou a se isolar, e eu fiquei nessa por muitos anos, onde eu saí de um relacionamento por conta de uso, e onde eu conheci a minha esposa, que eu sou casado hoje. E quando eu conheci minha esposa, eu estava saindo da química, da cocaína e da mela e começando a conhecer o crack. Ela pegou a parte mais pesada da minha vida em relação à dependência química. E ela é uma guerreira, porque ela está aqui hoje. Eu sou muito grato a Deus. Então, quando eu a conheci, eu já tinha sido internado uma vez. Foi no centro, numa clínica de recuperação. Na verdade, é um centro de recuperação numa chácara. Se eu não me engano, ficava em Águas Lindas de Goiás. Tive uma experiência de 30 dias lá. Eu me recupero muito rápido graças a uma boa alimentação, né? Isso foi herança dos meus pais. Então, eu achei que eu já estava curado e sarado, nunca tinha experimentado aquela experiência, nunca tinha passado por aquilo. Eu achei que eu estava pronto. E só que o que acontece? A gente que tem esse tipo de vida, esses vícios, quando a gente se frustra e se decepciona, o nosso coração ele sente uma dor tão grande e a gente não consegue lidar com aquilo. É aí onde entra a inteligência. A inteligência é saber lidar com as suas emoções, é fazer uma boa gestão das emoções. Quando a gente é um bom gestor emocional, as coisas elas dão certo, porque você entende que aquilo vai passar e que você é melhor ou mais do que aquilo. E que você entende que a emoção é como se fosse o meu punho aqui, ó. Olha só o meu tamanho e olha o tamanho do meu emocional. E eu entendo que eu sou maior e eu consigo dominar a emoção. Eu consigo controlar ela com muito esforço, mas eu consigo. Isso é ser inteligente. E eu não controlei as minhas emoções, os meus sentimentos. E como que se anestesia dores? Com drogas, com álcool, com bebida e com vícios. E existem vícios emocionais e a gente não sabe, a gente gosta deles. E quando a gente não os tem, a gente procura onde eles estão para a gente vivenciar aquilo. Eu não sei se eu consigo dar um exemplo, mas digamos que eu fui magoado. Eu estava ali fazendo um trabalho, todo empolgado, e meu chefe chegou e falou que aquilo lá estava errado, que eu tinha entendido errado, que não era para cavar um buraco de 1 metro ou de 3 metros, era 3 centímetros. E eu tô lá cavando 3 metros de buraco. E aquilo me magoou, porque eu me esforcei para fazer aquilo e estava dando certo e estava alegre por causa daquilo, só que eu fui chamado a atenção porque realmente na hora que ele falou eu estava prestando atenção em outra coisa, não tive foco nem atenção. Achei que eu já sabia. Muitas vezes a gente já acha que já sabe o que a pessoa está falando, mas a gente supõe, né? Aquele sentimento de frustração, eu acho que é tudo fisiológico, é bioquímico, sei lá como é que chama isso. Mas tem um vídeo que eu falo que os maiores dependentes químicos do mundo são os seres humanos. E todo ser humano é um dependente químico. Por quê? Porque a gente depende lá da dopamina, da endorfina e desse monte de ina aí, né? Que deixa a gente feliz, triste, né? Então, naquele momento em que eu fui chamado a atenção, aquilo me frustrou. E o cérebro fez o quê? Inundou o meu corpo com química. Para quê? Para suprir ou saciar aquela dor. É como se fosse um anestésico, né? E de uma certa forma aquilo foi gostoso,
porque eu fui machucado emocionalmente e o cérebro me drogou, me dopou para me superar aquilo. Né? Vai um pouco de adrenalina, endorfina, dopamina, serotonina, sei lá, uma bomba química que o cérebro joga no organismo. E com o tempo, conforme a gente vai passando várias situações em que a gente é frustrado, se decepciona, se magoa, o cérebro continua produzindo química e você vai fazendo o quê? Se viciando naquilo. Se viciando naquilo. Então é isso, minha adolescência ela teve esses, na verdade, juventude, né? Isso aí eu já estava na fase adulta, né? Então, depois que eu conheci minha esposa, eu tive essas crises intensas, né? Com droga e o crack. Cheguei a ficar 8 dias sem vir em casa, entendeu? 4 dias no meio de um mato, né? E dentro do carro, dormia no carro, ia para lugares isolados. E o povo, todo mundo ficava preocupado, né? A irresponsabilidade de pegar às vezes dinheiro, né? E de casa mesmo, assim, de contas. E ficar em hotéis, né? Gastar muito dinheiro com algo que produzia alucinações, ilusões, emoções intensas e imaginações de realidades paralelas àquilo que eu estava vivendo, em vez de estar na realidade, estar sentindo, ouvindo coisas. E isso, na verdade, é o vício da química, né? Então é muita adrenalina disparada na hora. E qual a consequência disso? Isso destruiu meus relacionamentos de amizade, porque eu me afastei de todo mundo. E como eu usava em tempo constante, me afastei por muitos por muito tempo. Então, uma amizade, quando você não dá manutenção a ela, ela tende a terminar ou enfraquecer, como um relacionamento que você... Se você tem um relacionamento aí com sua esposa, com seu marido, com seu pai, com seus irmãos, se você não der manutenção, é como uma planta, se você não der água, não tiver calor, né, não tiver o solo com nutrientes, ela vai morrer. E você tem que dar manutenção nos seus relacionamentos, né, você tem que dar manutenção em todas as áreas da sua vida. Você precisa desenvolvê-las. E o que eu fiz foi focar em uma, que era as drogas, e o resto, todas elas foram sendo sugadas e foram definhando. E a área que era de se drogar foi se fortalecendo. Tive várias... eu faço esse é porque vem tanta coisa no meu coração que eu quero falar, mas eu preciso focar. Voltei para Jesus várias vezes. Batizei nas águas incontáveis vezes, fiz encontros com Deus, não sei nem te falar quantas vezes, orei, chorei, me rasguei, levantei, caí. A Bíblia fala, por 7 vezes o justo cairá e Deus tornará levantado. Posso dizer, não estou me chamando de justo é só Deus, mas eu tive muitas quedas e todas elas Deus me levantou. E vi vários não terminarem a caminhada, hoje dormem, e não sou melhor do que ninguém, não sou especial, eu sei que eu sou único. Não tem ninguém igual a mim, mas perante o Senhor eu apenas sou mais um filho amado, assim como você, assim como aqueles que te rodeiam. Você é amado, foi chamado para amar, transbordar a vida de Deus nas pessoas que te rodeiam. Você foi chamado para abrir a sua boca e falar a sua história.
Não fica aí pensando que, eu não quero me expor, eu vou aqui pela beirada, engano, tá indo pelo lugar errado. Tem um livro chamado assim, Problemas, Oba, tem um Oba bem grandão, destacado na capa. É uma habilidade que eu comecei a desenvolver. E por causa de aceitar que problemas existem e querer com que eles apareçam para que eu os possa resolver, eu comecei a aprimorar as minhas habilidades e comecei a buscar estar em conexão com pessoas que me tiravam da zona de conforto e que me traziam para mais perto do Senhor. E eu comecei a modelar essas pessoas. Modelar é o ato de você observar e reproduzir, até o momento em que aquilo fica natural em você. Ter pessoas como referenciais e modelos. E hoje eu modelo várias pessoas de várias áreas diferentes, na área das finanças, nas áreas de entretenimento, música, nas áreas de marketing digital, inteligência emocional, sabedoria, os grandes nomes da Palavra de Deus. O meu amado Jesus é o meu modelo, a qual eu desejo do fundo da minha alma me assemelhar a Ele de fato e de verdade. E durante diversas crises eu sempre me encontrava com o Senhor. Sempre. Ele nunca desistiu de mim, nunca me abandonou, nunca me deixou, e sempre que eu me desarmava, abria mão de orgulho, eu clamava ao Senhor e Ele me respondia. Eu tenho várias experiências com Ele, em todos esses processos, em todas essas caminhadas. Ele falou comigo várias vezes, de formas diferentes e maravilhosas. Nunca teve uma vez que Ele falou comigo como um ser humano fala com outro no dia a dia. Por exemplo, eu vejo minha esposa, dou bom dia a ela, dou um abraço, digo que a amo, dou um beijo. E não é assim que o Senhor faz. Quando Ele vem até você e fala com você, é como se você um dia estivesse na praia mais linda do mundo e o oceano, as ondas quebrando, aquele barulho, não é barulho, aquele som admirável e maravilhoso do mar. E de repente, quando Ele vem falar com você de novo, você está diante a maior cachoeira, queda d'água maravilhosa e aquele som de muitas águas falando contigo. E quando Ele vem de novo, parece que você está à beira de um vulcão em erupção, praticamente ali no pé da montanha ali onde Moisés recebeu a lei. Deus falou com o povo e o povo ficou aterrorizado e falou para Moisés: não, fale você com ele, porque nós vamos morrer se nós falarmos com ele. Então toda vez que Ele vem é uma experiência nova, é uma forma diferente. E dentro de tudo isso que eu falei para vocês, eu queria falar sobre uma coisa. Tendo Jesus como centro de todas as coisas na minha vida, de todos os milagres, de toda a minha fé, todo o meu louvor, uma das coisas que mudou a minha vida foi praticar alguns hábitos, que eu percebi que grandes homens que são muito bem sucedidos hoje praticam, que é acordar cedo, se alimentar bem, comer o menos possível de comida industrializada, ler bastante, pelo menos um livro por semana, buscar conhecer a Palavra de Deus em oração, em jejum, em santificação, e ter comunhão, ter intimidade com Deus, ser obediente, estudar aquilo que você quer prosperar, a área que você quer prosperar da sua vida, estude e coloque em prática, haja o poder da atitude, da ação,
Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Você pode falar o que for, uma coisa que eu fazia muito. Eu era o cara que comunicava. Falava mais do que o homem da cobra, convencia todo mundo através de palavras, mas não tinha prova, não mostrava resultado. Consequentemente, após um período, as pessoas desacreditavam de mim. E eu voltava a me sentir rejeitado e abandonado. Mas é porque eu falava muito e não fazia nada. Tá? Isso é um péssimo hábito. Então hoje eu estou aqui, sou casado com minha esposa, Thalita Rodrigues, e tenho 4 filhos maravilhosos. Por fim, Deus trouxe o mais velho para morar comigo, que ele seguiu os caminhos em que eu trilhei, e ele, graças a Deus, agora com 21 anos, ele realmente cansou e ele queria outra coisa. E imediatamente, Deus é tão poderoso, quando ele chegou aqui, ele tinha acabado de fazer o Enem, ele conseguiu ingressar numa federal, na UFT, e está fazendo engenharia de bioprocessamento de alimentos e tecnologia. Então, para quem estava na vida que eu me encontrava, que ele veio para cá, a gente se uniu e estamos revivendo coisas, né, que há mais ou menos uns 10 anos eu não tinha esse contato com ele, desde que eu casei. Eu errei porque eu tinha que ter levado ele comigo e não levei. Mas hoje ele está me conhecendo de novo e eu estou conhecendo meu filho. E ele passou nessa faculdade, está trabalhando, está tudo alegre, contente, feliz. Dá para ver um pouco da transformação que Deus tem feito na vida dele. E até então ele era um pouco cético em relação a Jesus e ao Evangelho, porque o pai dele, que pregava, não vivia e tinha aquela vida que eu contei para vocês. Então é difícil acreditar num Deus que não faz nada pelas pessoas. Mas não é que Deus não faz. Eu não queria. E hoje eu estou totalmente comprometido. Hoje eu quero. E hoje eu vivo isso. Hoje eu vivo essa mudança. Porque eu escolhi essa mudança. E agora eu vou falar sobre quais ações que foram extremamente importantes para essas coisas funcionarem na minha vida. Eu participo de uma mentoria do Pablo Marçal. Para quem não conhece, ele é um servo de Deus, mas ele não prega isso explicitamente. Por quê? Porque as pessoas estão tão feridas hoje que existem estratégias para você converter uma pessoa, entre aspas, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas para você chegar a ela sem que ela te embarreire ali, ó, não, você é crente, sai fora, entendeu? Então, eu acho que os crentes e o Evangelho, ele foi bem chacoalhado nesses últimos 10 anos. E pessoas inexperientes, elas ocuparam lugares de como se diz, cargos e lideranças, onde eles não tinham um pingo de inteligência emocional para liderar e para gerar cura nas pessoas, né? Então, hoje eu faço parte dessa mentoria e uma coisa que eu aprendi foi o boot cerebral. Outra coisa que eu aprendi, esse foi com Paulo Vieira, fazendo o método CIS, criar novas memórias. Já fiz também essa mentoria, ela é excelente, recomendo para todos. Hoje eu estou fazendo a mentoria do Piorando do Paulo Marçal. Estava até explicando esses dias para uma pessoa por que se chama o pior ano da sua vida. Porque sempre na virada do ano as pessoas falam: esse ano vai ser melhor do que esse ano que passou, esse ano eu vou fazer minha dieta, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano vai ser melhor do que o ano que passou. E as pessoas sabem o que elas fazem? Elas não fazem nada, elas continuam fazendo tudo de novo, tudo errado, gastando mais do que ganha,
e não fazem gestão de finanças, gestão emocional, gestão de nada. Elas só querem saber de viver o hoje, né? Igual diz a palavra, comamos e bebamos para que amanhã morramos, né? E elas se esquecem de fazer um planejamento a longo prazo. As pessoas, elas foram programadas desde pequeno que o importante é o agora. Eu quero comer agora, eu quero gastar agora, eu preciso ter agora, aquela ganância, né? Ou aquela ânsia de ter, o desejo compulsivo de aquisição. E estamos aprendendo em duras penas que não é assim. Então mudamos hábitos aqui em casa, começamos a acordar cedo, fazer exercícios, porque para mim que tive dependência química, na verdade todos somos dependentes químicos, né? Eu volto a insistir nisso. Mas para mim que usava drogas e álcool, esse tipo de coisa, eu aprendi que eu precisava mudar a química do meu cérebro. E eu mudo ela dia após dia com exercícios físicos pela manhã, onde a gente vai liberar ali a endorfina e a gente já vai estar mais disposto. Então eu troquei um vício químico por outro. Então, eu produzo agora o hormônio da felicidade, da alegria, do prazer através de exercícios físicos. Cortei o açúcar, 98% do açúcar, 95%. Mudamos a alimentação, arroz integral, pão integral, diminuímos os carboidratos, aumentamos a quantidade de frutas, verduras, legumes. Então a gente ressignificou a nossa alimentação, reeducamos a nossa alimentação, ressignificamos sentimentos de abandono, de tristeza, desespero, de desprezo, de falta de merecimento, e através de estudos, tem artigos científicos falando sobre isso. Por exemplo, o boot cerebral que eu faço todas as manhãs. Como que funciona? Todo o aparelho eletrônico, ele possui um reinício. Você tem um botão liga e desliga, você vai e reinicia ele. O que ele faz quando ele desliga? Ele faz uma limpeza ali na memória, né? Ele fecha ali o arquivo, o software, e beleza, desligou. Quando você vai iniciar o aparelho, ele começa do zero a ler todos os drives, os arquivos, e ele constrói ali aquela plataforma para você poder usufruir de todo da ferramenta, né? Com todo o potencial que ela foi criada para ser, que é acessar a internet, vários aplicativos, cada aplicativo tem um propósito diferente, e o ser humano é da mesma forma. Por exemplo, se você dorme com raiva, você acorda com raiva. Então o que você tem que fazer à noite? Você tem que fazer o boot, respirar fundo e começar um processo de limpeza emocional e psicológica na sua mente, onde você declara verdades ao seu próprio respeito. Eu me amo, eu sou amado, eu sou imagem e semelhança de Deus. E essa é uma frase poderosíssima, porque quando você declara eu sou imagem e semelhança de Deus, você está voltando em Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Você ativa a sua identidade quando você declara isso. Porque você pode estar em um cargo, por exemplo, eu estava como professor de reforço, hoje eu não estou mais cumprindo e exercendo essa função. Hoje eu estou como mais para gestor de tráfego, para criador de conteúdo digital. Eu estou nessa função, eu não sou isso, não sou gestor de tráfego, eu não sou designer, eu não sou web designer, eu não sou um escritor, eu não sou youtuber, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é o que eu sou, imagem e semelhança do Criador. Então você precisa declarar isso todos os dias pela manhã. E eu posso te falar com certeza que quando eu comecei a fazer essa declaração e a
cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Como o homem pensa ao seu próprio respeito, ele é. Então pensa comigo, se eu vejo que a minha vida é só tristeza, a minha vida é só dívida, a minha vida é discutir com a minha esposa todo o tempo, eu chego em casa do trabalho e eu já penso, cara, eu sou um cara mal amado, eu sou um cara que casei errado, eu sou um cara que o salário não dá para nada, eu sou um frustrado, eu não estudei, não terminei minha faculdade, abandonei, eu bebo porque eu só assim para me lidar com meu... Se eu imaginar esse tipo de pessoa, quem que eu sou? Esse tipo de pessoa. Se eu tiver esses pensamentos ao meu próprio respeito, é essa a minha vida, eu já estou ali, já está formado na minha mente quem eu sou. Eu já desenhei isso para mim. O que eu tenho que fazer? Tenho que me imaginar coisas melhores ao meu próprio respeito. Como eu me vejo daqui a 5 anos? Como um empresário de sucesso, bem-sucedido, bem casado, feliz, com filhos maravilhosos, um homem abençoado que tem gozo na alma e transborda alegria, transborda para outras pessoas. Quem eu vou me tornar? Esse tipo de pessoa. Se eu levantar pela manhã, aí é onde você vai ligar, ó, gira a chave, liga o aparelho chamado cérebro, a máquina mais poderosa que o ser humano jamais viu em sua totalidade. Quando eu acordo pela manhã, eu respiro, eu oxigeno a minha mente, fiquei até tonto. Eu oxigeno a minha mente, as minhas células. Eu começo a declarar para todas as células do meu corpo: eu sou imagem e semelhança de Deus. Aí eu respiro fundo, declaro novamente. Eu faço isso umas 3, 4, 5, às vezes 10 vezes. Quanto mais eu faço, mais poder eu sinto de Deus. Mais poderoso eu me sinto. Mais livre eu me sinto. Mais forte. Mais conquistador. Mais guerreiro. Mais leão eu me torno. E assim eu venço as batalhas do meu dia, porque 75% de tudo de ruim que eu ia sentir naquele dia caiu por terra, porque eu declarei: eu sou quem eu sou, porque Ele é quem Ele é. E Ele é o grande eu sou. Tem uma passagem, se eu não me engano, é em João, que Jesus estava, eu creio que no Monte das Oliveiras, antes de ser crucificado ali, de ser preso, e os soldados chegam para ele e falam assim: estamos procurando Jesus. Não lembro direito, mas eu acho que é isso. E ele fala: eu sou. Quando ele fala eu sou, pense em toda a autoridade do mundo espiritual, todos os poderes, tudo de que você imagina e conhece a respeito de autoridade. Sai naquela voz e foi tão glorioso, poderoso, foi como uma bomba impactante, que na Bíblia registra, fala: e todos caíram por terra, recuaram por terra. Pensa num batalhão ou numa legião, que são, não sei quantos tinham, 12 mil soldados. Estou meio confuso agora, mas pensa ali num batalhão ali, e Jesus fala: eu sou. E eles se tremem de medo e bum, caem por terra. Caem prostrados ali, eu creio que todos caíram prostrados, porque o Espírito que habitava naqueles homens reconheceram a autoridade do grande eu sou, se prostraram, perderam a consciência. Naquele momento, a carne, a alma perdeu a consciência, o cérebro perdeu o governo. E o Espírito que habita no homem, esse mesmo Espírito que a palavra diz que e o Espírito voltará a Deus que o deu. O homem tornará ao pó de onde veio e o Espírito retornará a Deus que o deu. Esse Espírito que habita dentro de nós ouviu as palavras de Jesus e caiu por terra. E quando eles se deram conta, eles estavam prostrados diante do Rei dos Reis.
Depois vocês leem essa passagem, porque ela é muito forte. Então, todas as vezes que eu declaro pela manhã, faço o boot cerebral e eu declaro: Senhor, a Ti eu rendo graças, porque foi assim que eu aprendi com Pablo Marçal. E eu repito esse início, porque eu acho que é glorioso essas palavras. Deus, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre ouve as minhas orações. Olha que glória. Eu rendo graças, ou seja, eu me rendo a Deus porque Ele é bom. Era a frase que o povo de Deus, o Israel dizia todas as vezes que eles iam ter um evento, uma consagração, eles entoavam em uma só voz: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e o seu amor é eterno. Então, quando eu falo: a Ti eu rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre ouve as minhas orações, isso me dá um sentimento de aconchego, de posse, de amor, de carinho, de ser amado. Parece que eu estou acolhido ali como um bebê nos braços do meu Pai, do meu Paizinho, do Abba Pai. E eu declaro: porque sempre ouve as minhas orações. E eu declaro: eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu declaro, e eu repito. E eu começo a visualizar o Senhor. E toda vez que eu faço o boot, eu mentalizo e visualizo. Para quem não conhece a lei da atração, a Bíblia fala lá em Jó: o mal que eu temia veio sobre mim. Então o medo, ele tem um poder de atração muito forte, viu? Então ressignifiquem. Eu tenho um Reels lá no meu canal. Esse é no Instagram, que eu falei sobre o medo, tá? Ressignifica aí as coisas que você tem medo. Pensa assim, ó: nossa, eu tenho tanto medo de ficar milionário e comprar tudo que eu quero e construir a casa dos meus sonhos, e eu tenho medo dessas coisas. Sinta medo disso, tá? Não fica sentindo medo de coisas miseráveis e medíocres, não. Sinta medo do sucesso. Visualize você vivenciando aquelas coisas e morrendo de medo daquilo, porque você vai atrair isso para você. Essa é a lei da atração. Aquele livro O Segredo, né, de Rhonda Byrne, se eu não me engano, ele relata sobre isso. Isso é real, isso é verdade, tá? Existe um procedimento que foi a observação dos elétrons, e os elétrons, eles se comportam do jeito que eles querem quando ninguém está olhando, mas quando tem o observador, os elétrons se comportam conforme a visão do observador. Então, conforme assim você imagina ao seu respeito, você é. Aquilo que sai da sua boca tem tanto poder. Se você puder, veja o teste do japonês, que ele pegou o arroz, botou em pote de vidro. Num arroz ele declarava: eu te amo, você é amado, você é querido. No outro pote ele amaldiçoava, xingava, e no outro ele só ignorou. E tem o resultado dos testes lá. No que ele declarou as palavras de amor, o arroz tinha um aroma agradabilíssimo, um cheiro delicioso, se tornou um perfume e preservou a sua essência. No que ele amaldiçoou com as suas palavras, ele apodreceu, apodreceu, virou um trem mais feio do mundo. E o que ele ignorou simplesmente mofou. As bactérias tomaram de conta. Porque quando você ignora uma área da sua vida, as bactérias, aquilo que tem vida, que decompõe a vida, vai lá e se aposta daquilo, tá? Então cuida das áreas da sua vida. Não amaldiçoe as áreas em que você não é bom, e abençoe todas as áreas da sua vida, que você vai prosperar em todas elas, tá? Então, o que me ajudou, para finalizar, qual foi as ferramentas que eu uso hoje para manter constância na presença de Deus e ressignificar a minha vida, minhas emoções, a minha família e tudo aquilo que eu tenho vivido? O boot cerebral foi um dos principais. Por quê? Porque antes de dormir eu faço o boot.
Então aquelas coisas que não aconteceram do jeito que eu queria que acontecesse durante o dia, eu tiro elas da minha mente, da minha emoção. Desligo. Entendeu? Eu vou dormir bem. Eu vou dormir sorrindo. Depois que eu faço o boot, eu sorrio. Esfrego minhas mãos. E por incrível que pareça, a primeira expressão quando eu acordo é sorrir. Os meus filhos também. Eu faço o boot com eles antes de dormir, eu falo sorrio, vai dormir sorrindo, todo mundo sorrindo. E a primeira coisa, quando eles abrem a porta do meu quarto ali, eles olham para mim e eles dão um sorriso. Todos os 3 são assim. Na verdade, todos os 4, né? O outro está em processo ainda de relembrar como era. Mas o boot pela manhã é o reinício. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor elas se renovam todas as manhãs. Às vezes eu dou umas travadas aqui, mas eu vou passar essa fase. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então você precisa se renovar a cada manhã. E eu renovo a minha vida todos os dias. Eu começo um dia novo através do boot cerebral, aonde eu visualizo as bênçãos do Senhor no meu dia, aonde eu vejo aquilo que eu quero que aconteça, eu já me imagino vivenciando o desfrute daquilo. Por exemplo, se eu vou fechar um contrato com um cliente nesse dia, eu não imagino fechando o contrato, eu já imagino desfrutando do dinheiro. Então eu passo aquela parte complexa, porque aquela parte complicada eu vou resolver. Eu vou pegar e focar a minha energia e resolver aquele problema. Mas na visualização pela manhã eu já me imagino sendo bem sucedido naquele negócio que eu já fiz. Porque todas as coisas estão aí. Basta a gente se conectar com Deus e fazer o download. Entende? A sabedoria está à disposição. Lá em Tiago diz, peça a Deus e Ele dá a todos os que pedem. Deus dá a sabedoria com prazer para todo aquele que pede. Boot cerebral é uma ferramenta que eu uso. Leitura da palavra é uma ferramenta que eu tenho usado para fortalecer o meu espírito, porque somos seres triunos, se eu não me engano. Somos esfera física, almática e espiritual. Nós temos corpo, alma e espírito. E nós temos que alimentar as 3, principalmente o espírito, porque é o espírito que governa. No boot eu declaro assim, o meu espírito se rende e se sujeita ao Espírito Santo de Deus. Eu me conecto ao Santo Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus governa o meu espírito. Aí eu venho declarando a hierarquia, que é desde o Éden. O meu espírito governa a minha alma e eu imagino. Aí eu mentalizo o meu espírito, a força de Deus governando as minhas emoções e a minha mente. A minha alma governa sobre o meu corpo. Eu vejo o governo emocional sobre o físico. E eu declaro que, como está em Gênesis, o meu corpo governa sobre toda a energia debaixo dos céus. É onde Deus declara ao homem, governe o homem sobre todas as coisas debaixo dos céus. Então eu crio conexão de Deus para meu espírito, do meu espírito para minha alma, da minha alma para o meu corpo, e do meu corpo eu sou a autoridade máxima na terra. Então eu passo a governar sobre todas as coisas. Isso tem sido uma ferramenta poderosíssima que tem me feito evoluir a minha mente, expandir, criar ilhas neuronais, existe a plasticidade neural. E a minha mente ela tem expandido em entendimento, em conhecimento. Eu sempre tive noção de inglês, agora eu já tenho compreensão. Eu vou assistir filme, às vezes eu não preciso nem de legenda, entende? Eu tenho compreendido melhor outras línguas. Minha mente tem se expandido para mexer em software, consertar eletrônicos, ideias e estratégias e habilidades que estão surgindo em mim que eu nunca achei que eu alcançaria. Esses dias o micro-ondas explodiu ali, eu estava fritando ali, esquentando um prato de comida, eu achei que o prato tinha rachado, porque eu escutei barulho de vidro. E quando eu fui ver,
tudo apagou, tudo desligou. Eu falei, meu Deus, queimou o micro-ondas. Lá vai eu aqui, não tem nem dinheiro para pagar as contas direito. Olha só a mente medíocre. Não tem nem dinheiro para pagar as contas direito, vou ter que comprar um micro-ondas. E olha que Deus tem abundado na minha vida financeira, tem feito eu e minha esposa prosperar como nunca antes. E a gente sempre, né, ainda em fase de treinamento, porque as emoções elas têm que ser treinadas, tá? Você precisa treinar as suas emoções, igual você treina um cachorrinho, igual você treina, né, o seu físico para correr uma maratona. Todo dia você vai aumentando ali, ó, isso é um treinamento, é um condicionamento. Você precisa condicionar o seu emocional a obedecer, a ter energia, pegar toda essa energia, essa mágoa, essa frustração do que eu não fui e converter para aquilo que eu posso ser, que eu posso me tornar e começar a se imaginar diferente, porque você vai se tornar uma pessoa diferente. E há 3 meses atrás era difícil, hoje eu já faço com naturalidade. O que eu fiz? Peguei uma chave de fenda, fui abrir o micro-ondas por curiosidade. Vou olhar, às vezes quebrou, arrebentou um fiozinho ali. Eu vou postar esse vídeo aqui no meu canal, do conserto que eu fiz no micro-ondas. Vocês não vão nem imaginar que ele voltou a funcionar, né? E tá funcionando tão bem quanto ele estava. E eu fiquei admirado igual um bobo, pensando, eu não acredito que eu fiz isso. Mas Deus em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Então pega aí, aprende aí um pouco, gera esse entendimento. E fui, mexi, vi lá que um circuito explodiu, não sei o que aconteceu. E eu fiquei encucado, fui na internet, achei um vídeo do cara trocando os componentes. E eu falei, rapaz, eu vou trocar isso aqui. E o cara me deu umas possibilidades do que poderia ser. E eu fui lá e troquei 2 capacitores e um circuito. E eu não sei soldar com solda de estanho, essa solda eletrônica. Quebrei a cabeça, pedi um ferro emprestado com meu sogro. Comprei uma pasta ali, pasta de solda. Comprei o ferro a solda ali de estanho, solda, né, para componente eletrônico. Fui lá e não tinha o circuito que eu queria. E o cara falou, ó, tem esse aqui, mas esse aqui é de máquina de lavar. Eu falei, pode me dar esse mesmo aí. Comprei os capacitor parecido, comprei o circuito também que era do mesmo tipo, mas era outra numeração. Falei, vou botar lá e vamos ver no que dá. Pois eu fiz, apanhei, fiquei 3 horas para soldar uns 8 pinos. 3 horas e suando, menino. E o negócio deu certo. Liguei na tomada, o bicho funcionou, tá esquentando lá, frito tudo. Aonde que eu ia ter capacidade? O que eu tive? A ousadia, a curiosidade e a fé. Porque eu acredito que Deus em mim me capacita para melhores coisas. Eu acredito que o nosso potencial em plenitude, em estado de plenitude, é tão grande que falamos várias línguas. Tem gente que fala aí não sei quantos, entendeu? Mais de 40 idiomas diferentes. Tem pessoas aí que têm capacidade e habilidades incríveis e que usam o seu potencial e tira as coisas do papel e começa a praticar. Ah, mas deu errado, faz de novo. Deu errado, faz de novo. Pega o exemplo lá de Thomas Edison, que enrolou lá não sei quantos mil filamentos, lá 2.000 e tantos filamentos até fazer uma lâmpada. E se ele tivesse desistido? E se ele não tivesse insistido? E se ele não tivesse colocado para fora o que ardia no coração dele? Porque ele tinha o conhecimento, ele sabia que estava no caminho certo e ele acreditou, insistiu, foi até o final e funcionou. E eu fui lá, meu irmão, fiz, fechei, filmei lá, vou fazer um vídeo, vou postar para vocês verem que eu não tô mentindo. E antes disso, o tablet do meu filho deu um problema na bateria, não pegava, não segurava a carga. Eu tinha outro tablet aqui antigo, velho, que a tela tinha quebrado porque caiu de cara no chão. Eu pensei, eu tenho um tablet com a bateria, eu tenho um tablet com a tela quebrada. Eu vou tirar a bateria de um, só que as baterias eram de tamanho diferente, mas encaixava lá. Pensei, aí soldei o fio da bateria, o circuito era diferente, eu cortei tudo, deixei só os fios base, positivo e negativo saindo de uma bateria, positivo e negativo entrando no tablet. Fechei tudo, botei para carregar e liguei. O que aconteceu? Funcionou. Tá lá, meu filho usa o tablet dele,
feliz e contente. Minha televisão, comprei, aí deu problema no Wi-Fi. E eu falei, pronto, comprei 8 meses, nem saiu da garantia, só que até eu enviar isso, não sabia se o custo era meu de envio. Ir para São Paulo, eles fazerem a manutenção, mandar de volta, aí você tem que abrir um requerimento. Gente, por isso que ninguém vai a advogado, por isso que as pessoas tomam cano, levam cano, é roubada pelas grandes empresas, porque não quer, não tem inteligência emocional, não consegue fazer a gestão do seu emocional para ir lá até o fim e resolver aquele problema. Então a gente foi treinado a abandonar os problemas, a abandonar o que é complexo. E eu tenho ministrado todas as manhãs na minha vida, tudo o que é complexo para mim vai se tornar fácil. Tudo que a minha mente enxerga como complexo, Deus faz com que o meu entendimento, faz com que eu consiga enxergar nas entrelinhas, faça com que eu consiga acreditar que eu consigo realizar aquilo. E eu tenho tido êxito. Fui procurar na internet, né? Porque a segunda maior ferramenta de pesquisa no mundo é o YouTube, a primeira é o Google, né? Então fui lá no YouTube, TV, marca tal, acho que é uma LG, modelo tal, problema no Wi-Fi. Procurei uns 40 vídeos, não achei um em que o rapaz abria, não ensinava como abrir, ele só mostrava ela e depois ele mostrava aberta, ele me falava os possíveis problemas. Fui lá, fiz, né, do meu jeito lá, mais ou menos, porque eu sou assim, ó. Se você me dá um conhecimento, eu mastigo, faço a digestão, aquilo me nutre. E quando eu vou expressar, eu já expresso da minha maneira. Isso é modelar. Você vê um comportamento numa pessoa, você vê um tipo de conhecimento, você traz aquilo para a sua vida, estuda aquilo, analisa, digere e depois você expressa com a sua natureza, com a sua identidade. Passa a ser autoral. É como uma monografia, um TCC, um trabalho acadêmico, um artigo científico. Você vai construindo baseado naquilo que pessoas estudaram. Pega um pedaço dali, fala, ó, fulano disse que isso, isso e isso. E o fulano disse que aquilo, aquilo, aquilo. E você pega os dois, então eu estou dizendo, segundo o fulano e o ciclano, que isso aqui é comprovado. É assim que se escreve um artigo. Você pega uma coisa que uma pessoa disse, pega outra coisa que outra pessoa disse, e com aquelas duas você prova, você tem base teórica para dizer que o que você está falando, que a sua hipótese é justificável e que ela pode dar certo. Então eu fiz, liguei, e o medo, a insegurança. Pois o negócio não funcionou, fui lá, conectei, deu problema de novo, deu já uns 4 vezes o mesmo problema. Eu acho que é porque eu tiro de um lugar e levo para o outro. Quando eu tiro, ele deve dar uma pancadinha lá no flex dele lá e ele sai do lugar e perde a conexão. Mas eu já aprendi, agora eu faço em 5 minutos. Eu demorei 1h30 no primeiro dia. Agora eu abro ela e arrumo em 5 minutos. Então o que eu quero dizer para vocês? Esse dia o meu notebook deu problema, eu abri ele todinho, desmontei, limpei, passei o aspirador de pó, remontei ele e não consegui ligar o mousepad aqui. Ficou sem mousepad, eu usei o externo, mas aí ele deu problema de novo na fonte, cortei os cabos da fonte, fui e religuei lá, fio por fio, e o negócio funcionou. Esses dias, e é assim na minha vida. Encontro um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro, conhecendo a situação, vendo quais as ferramentas que eu tenho à minha disposição e aplicando o conhecimento que Deus me deu. E aquele conhecimento que eu não tenho, eu vou atrás. Por exemplo, eu tinha problema, eu não dormia direito. Logo que eu parei, né, com o uso dos químicos, eu tinha crise de ansiedade, acordava, eu tinha insônia, eu suava. No primeiro mês eu suei, que eu trocava de camisa 2, 3 vezes numa noite, entendeu? Eu desidratava assim, e onde eu moro aqui é muito quente. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar coisas que me ajudavam a ter ânimo, né? Passei a tomar um pouco de café, passei a usar o cloreto de magnésio PA, que o magnésio é o rei dos minerais, ele participa de mais de 300 funções no seu organismo.
Então, passei a comer aveia, né? Passei a comer ovos, passei a usar farinha de linhaça, óleo de linhaça prensado a frio. Trocamos, a gente quase não usa 1 litro de óleo aqui em casa, ele dura 3, 4 meses. Você fala assim, o quê? Sabe por quê? A gente comprou uma frigideira daquelas da Polishop bem boa, né? Eu esqueci o nome dela, é uma vermelhinha. E ela é excelente. Então eu pingo uma gota de óleo e passo assim com o pincelador, eu frito ovo, frito carne. A carne eu nem preciso. Eu esquento ali e jogo a própria gordura que tem na carne e já frita ela. Nós fazemos arroz sem óleo, feijão com um fiozinho de óleo. Entende? Então a gente diminuiu essas coisas que matam milhares de pessoas por ano. Não tomamos refrigerante, não comemos, evitamos industrializado, parei de tomar sorvete, de comer chocolate. Chocolate aqui em casa é geralmente 70% ou 100% de cacau. Sorvete a gente substituiu pelo açaí. E a gente ressignificou várias áreas da nossa vida. Ressignificamos tudo. E eu construí um mural dos sonhos para que eu possa visualizar a vida que eu quero ter. Para que eu possa ver ali o homem de Deus que eu vou me tornar. Mas para isso eu preciso já saber que hoje eu já sou esse homem. Eu já me tornei. Apenas o meu espírito e a minha alma já estão vivendo essas coisas. O meu corpo ele só está sendo deslocado para chegar aonde esse futuro me aguarda. Nessa posição. Então é isso, gente. Eu falo pra caramba, tá? E eu queria deixar registrado esse vídeo de quem eu sou hoje, quem eu fui um dia e quem eu serei amanhã. Sabe quem eu serei amanhã? Imagem e semelhança de Deus, tá? Eu vou postar os outros vídeos aí das minhas aventuras como técnico em eletrônica, né? Esses dias cortaram a água da minha casa. Esses dias não, já tenho 5 meses, 4 meses. Cortaram a água aqui porque a gente deu um mole aí e a gente esqueceu de pagar a água, né? Na hora, o que acontece? Eu estava bem no começo da mentoria desse programa do Piorando. E eu estava todo empolgadão e eu, caramba, sem água, como é que a gente vai fazer? Plim! Eu pensei, tudo é cano. A água vem pelo cano da rua, enche a minha caixa d'água e distribui para a casa toda. E eu pensei, a gente tem uma loja ali embaixo que é alugada nossa, né, onde é a escolinha de reforço. Eu pensei, se eu pegar uma mangueira e ligar lá na torneira da escola e pegar a outra ponta da mangueira e ligar na minha torneira e abrir as duas, a água vai vir de lá com a pressão e vai encher os canos da minha casa e vai subir e encher minha caixa d'água. Pois eu não fui lá e não fiz. E encheu, e eu esqueci do negócio, que o negócio estava ligado. Pois encheu que vazou lá em cima no suspiro da caixa d'água e começou a jogar água e a caixa transbordou, que é de baixo para cima a boia não tem como controlar. A caixa transbordou, encheu de água o forro do meu banheiro e umedeceu e mofou ali, eu tive que limpar depois, secou porque aqui é muito quente, mas para vocês verem, a água que veio lá de baixo encheu minha caixa d'água e eu fiquei com água aí durante 2 dias. A gente riu muito já dessa história. Mas pensa comigo, quem pensa num negócio desse? Deus coloca o pensamento, porque a gente está conectado na fonte. Então eu te convido hoje. Esquece essa vida. Deixa pra lá. Se reconecta com o seu Criador. Eu te chamo hoje. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu te confesso hoje, confessa o fracasso. Confessa o fracasso da sua vida. Deixa para trás. Sabe como que você deixa? Perdoando. Perdoa todo mundo. Se perdoe. E agora prossiga para o alvo. E você vai alcançar a misericórdia de Deus, porque elas se renovam a cada manhã. Fica com Deus, eu amo vocês.
amo muito, amo muito. Estou aqui para doar a minha vida. Estou aqui para transbordar na vida de vocês e chamar vocês. Andem comigo. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas. Eu não sou um ser sozinho. Eu preciso de vocês. E eu preciso que vocês abram a boca e falem a mensagem que está dentro do coração de vocês. Exponha o pior conteúdo que tem dentro do seu coração. Ele pode salvar uma vida, tá? E eu espero que esse conteúdo, tudo aquilo que eu falei sobre drogas, sobre essa vida, salve alguém. Se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para ele, tá? E se você recebeu esse vídeo de alguém, eu te falo, anda junto comigo, você vai prosperar, tá bom? Porque eu decretei para mim mesmo, eu vou transbordar e todos os que estiverem ao meu redor provarão desse transbordo, se encherão e transbordarão para outras pessoas. Um beijo, fica com Deus, Deus abençoe. Logo, logo a gente está junto de novo. Nós já somos abençoados, tá? Eu estou ressignificando. Olha só o que é ressignificar. Eu tenho um conceito de falar Deus abençoe. Não, meu irmão, vamos rasgar isso agora. Nós somos abençoados. Viva a bênção de Deus. Beleza? Um abração.